outros meditamos no livro de Hechos, meditamos em los Hechos de los Apóstoles. Aqui mostra como a igreja desarrollou, cresceu. E nós outros, como igreja de Jesus, temos que seguir esta ideia de igreja, estes fundamentos que são passados aqui. E aqui em Hechos capítulo 2, por exemplo, aí está. Pedro Esteban, lleno del Espírito Santo, fueron llenos del Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes dava habilidade para expressar-se. Então, mire, aqui, eles receberam o Espírito Santo. Aqui foi a venida do Espírito Santo. Aqui foi o dia de Pentecostés, quando você escute o pastor orar, falar, venga o Espírito Santo como tu venistes o dia de Pentecostés. Então, foi aqui. Aqui aconteceu a manifestação, a venida do Espírito Santo, e todos que estavam reunidos, como Jesus havia orientado, que eles permaneceram em Jerusalém, cerca mais ou menos de 120, todos foram llenos do Espírito Santo, incluso Pedro, incluso Juan, os discípulos de Jesus, receberam o Espírito Santo, foram bautizados com o Espírito Santo. Amém? Agora, uma coisa interessante, mire que ele habla assim, todos foram que? Llenos. É necessário que você entenda que, quando a pessoa tem um encontro com Deus, e nasce de Deus, a pessoa está lista para ser bautizada com o Espírito Santo. Quem dará o Espírito Santo para a pessoa? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus que bautiza a pessoa com o Espírito Santo. Amém? Quando que Ele vai bautizar? Quando Ele queira bautizar. É necessário que a pessoa não tenha ansiedade, não tenha preocupação, não quede ansioso para receber este bautismo com o Espírito Santo. A parte da pessoa é buscar o Espírito Santo. E o Senhor Jesus bautizará a pessoa quando Ele vê que a pessoa está apta ou quando chegou o tempo de a pessoa receber o Espírito Santo. Uma vez que a pessoa é bautizada com o Espírito Santo, a pessoa não pode entrar em uma zona de conforto, uma zona de pensar, eu recebi o Espírito Santo, listo, não tenho que fazer nada mais. Ao contrário, é aí que muitos acabam caindo em sua fé, caindo em pecado, acabam desanimando, acabam perdendo a gana de servir a Deus, de ganhar almas, de fazer as coisas para Deus como faziam antes. É aí que nós outros evaluamos que a pessoa derrou o primeiro amor. Uma vez que a pessoa recebe o Espírito Santo, é necessário que a pessoa siga buscando para que a pessoa mantenha-se como? Llena. Amém? Llena do Espírito Santo. Você vê que aqui em Hechos capítulo 4, versículo 8, passe adelante por favor. Passe adelante. Quando Pedro foi preso, quando Pedro e Juan foram presos, foram levados, arrestados, foram presos e estavam ante o concílio, ante os governantes. E o versículo 8 habla assim: Entonces Pedro, lleno del Espírito Santo, les dijo, gobernantes e ancianos del pueblo, se nos está interrogando hoje por causa do benefício hecho a um homem enfermo, de que maneira este ha sido sanado, sabede todos vosotros e todo el pueblo de Israel, que el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quem vosotros crucificasteis, e a quem Deus ressuscitou de entre los muertos por ele, este homem se halla aqui sano delante de vosotros. Amém? Mire que Jesus, que Pedro estava preso,
Antes de Pedro ser lleno do Espírito Santo, era um homem medoso. Era um homem como? Medoso. Era um homem que tinha medo. Por quê? Porque era um Pedro vazio de Deus, vazio do Espírito Santo. Aqui, nós outros vemos um homem intrépido. Então, quando a pessoa está llena do Espírito Santo, é uma pessoa tímida ou intrépida? Intrépida. Uma pessoa medosa ou uma pessoa que tem valor? Valiente. Então, mire, eu quero mostrar para vocês, para que você possa evaluar sua vida e ver qual é a condição espiritual que você está. Se você tem o Espírito Santo, está, e se você está lleno do Espírito Santo, porque muitos hão recebido o Espírito Santo, pero agora estão vazios. E porque estão vazios, tornaram-se cristianos tíbios, tornaram-se cristianos religiosos, tornaram-se cristianos medosos, dudosos, vencidos por seus conflitos, vencidos por seus medos, vencidos em suas batalhas, vencido por seus problemas, vencido por suas guerras espirituais, vencido por seus pensamentos, vencido por ele pecado. Por quê? Porque estão vazios do Espírito Santo. Pedro, quando estava vazio, ou quando não tinha nele Espírito Santo, era um homem tão medoso que ele negou a Jesus. Ele negou a Jesus. Mas aqui ele estava preso, correndo um risco de permanecer preso, correndo um risco de ser morto, e ele falou com intrepidez: ustedes crucificaram a Jesus. Este homem que foi sanado, ustedes crucificaram, ustedes mataram, pero ele ressuscitou. Mire a intrepidez de uma pessoa que está llena do Espírito Santo. Então, uno quando está vazio do Espírito Santo, é medoso, é dudoso. Você vê que aqui em Hechos capítulo 3, regressa um capítulo, por favor. Quando a Pedro e a Juan, que iam entrar ao templo, lhe pedia limosna. Então Pedro, junto com Juan, fijando sua vista nele, lhe dijo: mira-nos. E ele os mirou atentamente, esperando receber algo de eles. Pedro dijo: não tenho plata nem ouro, mas lo que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, ele Nazareno, anda. Quando que você sabe que a pessoa está llena do Espírito Santo? Quando a pessoa é de dar lo que tem. Que tem? Tem vida. A pessoa que tem o Espírito Santo, está llena do Espírito Santo, tem vida. Tem vida em suas miradas, tem vida em sua sorrisa, tem vida em suas palavras, tem vida em sua oração, tem vida quando está alabando, tem energia, a vibração quando alaba, quando adora, quando canta, quando palmeia, quando aplaude a Jesus. É a pessoa que está caliente. Por quê? Porque está llena do Espírito Santo. Pero quando está vazia, és religiosa, és uma igreja tíbia. Tíbia. Por quê? Porque é religioso. É a pessoa que tem dificuldade para orar, dificuldade para alabar, dificuldade para cerrar seus olhos, dificuldade para cantar, dificuldade para ler a Bíblia, tem pereza em todo o que consiste o mundo espiritual, todo o que és. Para que a pessoa seja llena do Espírito Santo, a pessoa tem pereza, é perezosa para orar, é perezosa para ler a Bíblia, é perezosa para levantar de madrugada, porque está despertando para buscar a Deus, para orar. É melhor despertar, mire que vou falar, é melhor despertar para orar, buscar, alabar a Deus, do que despertar para ser socorrido na emergência de um hospital com dolor. Aí depois a pessoa é afetada por um dolor, é afetada por um momento crítico em sua vida, que tem que estar hospitalizada, e ela pergunta: ó Deus, por que, Senhor? Porque permaneceu vazio. Quando a vida de um está vazia de Deus, o demônio vai llenar, o diabo vai llenar de problemas.
Esta é a verdade. Aqui nós outros vemos dois Pedros. Um Pedro que tinha para dar, um Pedro que era intrépido, um Pedro que estava lleno do Espírito Santo e havia recebido o Espírito Santo. Então, mira a importância que eu, hablando de minha persona, eu tenho o Espírito Santo, eu tive um encontro com Deus, nasci de Deus, tenho o Espírito Santo, pero eu necessito llenar-me do Espírito Santo. Porque se eu não buscar llenar-me do Espírito Santo, eu serei vencido futuramente por los problemas, por las adversidades, problemas personais, problemas em la obra, problemas que existem para todos, incluso para pastores. Por que muitos pastores desistem? Por que muitos pastores abandonam? Por que muitos pastores caem? Por que muitos pastores perdem a gana de predicar, de servir a Deus? Porque não vigilaram. Trabalharam, pero não se enfocaram na coisa mais importante, ser lleno do Espírito Santo. Então, o que estou predicando para ti serve para mim, serve para qualquer um.